vou passar agora algumas coisas, né, sobre esses erros que a gente falou. Como que você vai resolver isso no dia a dia para a gente poder tornar mais dinâmica essa nossa interação e para que você possa, de fato, já ter resultado. Né? Então, primeiro ponto, a gente precisa simplificar os indicadores. E simples não quer dizer simplório e simples não quer dizer que eles não tenham impacto. Né? Nós vamos escolher aí 5 a 7 indicadores, então não vai ser uma lista gigante de indicadores que realmente vão impactar o resultado da fábrica. Então, geralmente é disponibilidade, performance, qualidade, perdas, né? Custo. Tem indicadores desses tipos, né? Que a gente pode usar. Então, você vai focar neles, vai fazer, né, tudo isso que eu falei, confiabilidade das informações, ir atrás para enxergar se está tudo certinho em relação ao que está sendo informado, né? E, de fato, cuidar para que essas informações cheguem corretas até a hora de você fazer a análise. Então, esse é o primeiro ponto. Então, por exemplo, você vai priorizar aí 7, 8 indicadores, começa com que seja um. Mas só o fato de você começar a usar os indicadores já vai fazer toda a diferença. Se você não usa, passa pelo menos a usar um. Depois você vai incrementando. Se você já usa, começa a ir para o nível de validação de informações. Se realmente está ou não está validada essa credibilidade das informações. O segundo ponto é padronizar a coleta de dados. Então, ou seja, lembra que eu falei que um dos grandes problemas está na confiabilidade na hora de coletar? Então, é funcionário que não anota. Um dia ele anota, outro dia não. Aconteceu. É assim, gente. As melhores desculpas acontecem para não anotar as paradas de produção. Então, assim, sei lá, passou um passarinho e eu distraí e não anotei. A linha parou aqui, aconteceu tal coisa, eu distraí, esqueci. Por quê? Isso vai denotar. E se a gente vai convivendo com isso, né, dia após dia, a gente está mostrando que aquela informação ali não é relevante para nós. Então a gente precisa cuidar para que aquela informação seja levada tão a sério por nós quanto por quem está fazendo a coleta. Essa pessoa tem que ter um nível de entendimento do quão importante é aquilo ali, mais do que ela operar. Ou tanto mais quanto ela operar. Porque não adianta nada eu fazer a operação daquele posto de trabalho bem feita, né, do ponto de vista de produzir a parte do produto, mas eu não saber fazer as coletas de dados que eu preciso fazer ali. Seja de paradas, seja de qualidade, seja de qualquer coisa. Eu preciso entender que faz parte do meu trabalho. Eu sei que na hora de implementar dá umas rusgas, eles não entendem muitas vezes, a gente tem que explicar 1 milhão de vezes, mas é assim mesmo. Explica de novo, mostra, muda o jeito de treinar, muda o jeito de explicar, mas o que precisa ficar claro é que você não vai desistir de fazer a coleta de informações. Porque muitas vezes é meio que a resistência mesmo. Eu vou resistir porque isso aqui é novo, eles vão desistir disso aqui, daqui a pouco ninguém mais olha e tá tudo certo, a gente não tem que ficar fazendo esse trabalho. E é tão importante isso porque, assim, quantas vezes a gente chega numa fábrica que a gente vai falar sobre isso e aí o operador vira para mim e fala assim: mas eu vou te falar uma coisa, esse papel aí que você tá falando que eu tenho que anotar, tem dia que fica aqui 4, 5 dias. A minha cara vai no chão, né, gente? Por quê? Eu tô lhe falando, dando todos os argumentos que é extremamente importante aquele documento, aquela informação. Aí o bonito que tinha que fazer a coleta diária, né, do papel, preencher, colocar, arquivar e fazer as análises, tomar ações com base nessas análises, deixa o referido documento 4, 5 dias na linha de produção, que às vezes até perde. Com que cara eu vou defender a credibilidade dessa pessoa que está cuidando dessas informações? Não tem. Por isso que quando eu vou cobrar, eu cobro o gestor. Né? Na hora de treinar, eu posso até ir lá dar uma olhada, ajudar, explicar o porquê. Mas eu cobro o gestor, porque o gestor que tem que entender que o primeiro momento é ele que tem que entender a importância.
Como é que a gente entende a importância? Indo atrás do documento, assinando às vezes no meio do dia, que você está fazendo a análise e avaliando. Né? Tem um cliente que a gente chegou num nível tão crítico que eu pedi auditoria de hora em hora, igual o Telecena. E eles estão fazendo. Ué, porque não estava anotando. Chegava no final do dia, sabe o que é? Esqueci. Não, então agora nós vamos ter um analista de qualidade que passa de hora em hora lá fazendo coleta das amostras. De hora em hora ele vai passar e vai olhar e vai assinar lá que ele viu e olhou sobre as paradas de produção. Porque aí você aumenta o nível de compromisso. Que seja dessa forma, mas aí as pessoas vão sendo treinadas e vão se habituar. Mas a gente tem que lançar a mão de vários recursos para poder fazer isso acontecer. A gente não pode ficar só aceitando de que não dá, a pessoa não anota, é assim mesmo, né? Não tem esse tipo de desculpa. A gente tem que fazer, mudar a atitude para poder eles mudarem também, né? Segundo ponto, implementar essa rotina de acompanhamento dos indicadores. Ou seja, eu preciso de reunião periódica, eu preciso olhar para os desvios, eu preciso tomar ação, eu vou colocar uma gestão à vista para ajudar não só a gente que está lá na gestão a tomar as decisões e ter as informações, mas para quem está na linha de produção entender o resultado que está gerando e a gente poder debater sobre isso com quem realmente faz, né? Então isso é extremamente importante. E treinar a equipe para ajudar vocês a analisar indicadores, né? Não adianta você botar um indicador lá no painel de gestão à vista que a pessoa não entende o que é. Tem que ser fácil o entendimento, você precisa explicar para eles como que funciona, o que é, qual que é a interpretação daquilo, para que eles possam te ajudar. E se eles entendem a interpretação, eles podem entender onde estão as melhorias para poder te falar. Então, esses passos a gente precisa seguir para realmente tomar a decisão muito mais fundamentada em indicadores, né? Ter uma decisão que vai realmente trazer informações, trazer resultados, né, para a empresa, né, para a fábrica. E aí sim, uma vez que eu trago o resultado para a empresa, para a fábrica, né, uma vez que o negócio é beneficiado pela minha gerência, pela minha gestão, que é feita com base em fatos e dados, eu consigo comprovar o meu valor. Eu consigo me destacar em valor em relação a outros tipos de gestores.